presentes, boa noite. Nós possamos seguir envolvidos nas vibrações da preparação do nosso ambiente através da prece no decorrer de toda a nossa atividade. Os bons mentores amigos nos auxiliem não apenas na manifestação do conteúdo do tema que nos reúne, mas também nos auxiliem no entendimento, que é o mais fundamental, a respeito do casamento e do divórcio à luz do Espiritismo. Eu me lembro que ainda jovem, quando iniciava as primeiras viagens pelo movimento espírita, vivendo no interior do estado de São Paulo, uma vez nós fomos ouvir uma palestra de um trabalhador espírita, bom palestrante naquela época, e no caminho de retorno estava com uma amiga, tinha mais ou menos o dobro da minha idade, e ela então me contou a experiência que ela havia vivenciado, a experiência de vida dela. Jovenzinha, ela conheceu o rapaz, e ela teve um misto de repulsa e atração por ele. E naquele conflito interior, ela decidiu que não admitiria jamais a aproximação dele. Ele insistiu, porque se encantou com ela, e em diversos momentos ela o recusou. Ele então espertamente se aproximou da mãe dela. E naquela época havia uma influência muito acentuada da mãe em relação à filha, e a mãe foi devagarinho. O rapaz trabalhava a cabecinha da mãe e a mãe trabalhava a cabecinha da filha. Finalmente a filha admitiu a possibilidade de se casar com ele. Afinal de contas, tão bom rapaz, não é? Era a visão da mãe e tal. Casou-se. E logo no início teve uma grande decepção. Porque o rapaz não respeitava o matrimônio. Ele tinha outras ideias. Ela então, já trabalhadora do Espiritismo, tinha uma atividade de benemerência, de auxílio às pessoas necessitadas na cidade, frequentava várias atividades do centro, inclusive o trabalho mediúnico. Ela então, decidida a se separar, vai um dia para o trabalho mediúnico e espontaneamente o mentor espiritual se manifesta pela mediunidade de um dos participantes do grupo. Ele diz: nós sabemos o que está se passando dentro de você. Estamos acompanhando o seu conflito. E para que você não dê um passo equivocado que venha a perder toda a sua encarnação, nós nos sentimos na necessidade de lhe alertar para o compromisso que você assumiu. O seu marido de hoje foi um filho que você abandonou no passado. E toda a educação que você não deu a ele, o levou a ser como ele é hoje. Você tem um compromisso com ele. Além disso, vocês dois programaram receber 3 filhos nessa encarnação. Então a decisão naturalmente é sua, porque você tem um livre-arbítrio, mas existe uma responsabilidade. Ela saiu do trabalho e tomou a seguinte decisão: muito bem, terei os 3 filhos com ele e depois eu me separo. E os tempos foram passando, ela foi amadurecendo na experiência, nasceu o 3º filho e ela havia mudado de ideia. Não de viver com ele maritalmente, mas ela não queria mais a separação. Então ela propôs a ele que convivessem juntos, que educasse os filhos juntos, mas como irmãos, porque ela não admitia aquela falta de respeito ao matrimônio. Ele então tomou a decisão, saiu de casa, constituiu outra família e a deixou com os 3 filhos. Quando ela então nos narrava isso, anos depois, nós ainda sentimos nela um quê de dúvida. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Ela não falou, mas dava para perceber. Aí nós temos que nos perguntar, não é? É ou não válido o divórcio perante a lei divina? Ele deve ser evitado? O que fazer para evitá-lo se nós concluirmos que ele deve ser evitado? E os que já se separaram, como é que ficam? O que eles podem fazer? Bem, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer antes de continuar agora é um ponto fundamental e crucial. Neste assunto, como aliás em todos os assuntos do relacionamento humano, não cabem julgamentos. Tudo que nós vamos conversar aqui, colocar, falar, não tem o ânimo de julgar. Uma separação
normalmente envolve duas pessoas. E quando há filhos, os filhos também. E só eles têm o direito de opinar sobre o assunto. Com toda sinceridade, nem mesmo os familiares diretos, a não ser que se peça a eles a opinião. Porque é direito dos indivíduos tomarem a decisão. E se é uma família, é direito da família decidir o seu destino. E ninguém tem nada a ver com isso. Então nós não podemos julgar o nosso semelhante. O Espiritismo não nos dá autorização para isso. Então, em tudo que nós vamos colocar aqui, em nenhum momento, ainda que de repente pareça que estejamos falando alguma coisa de julgamento, não é. Vamos prestar atenção porque efetivamente não temos o ânimo de julgar. Nós vamos considerar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que o divórcio, nos informa Allan Kardec, com base no ensinamento da espiritualidade superior, é lei dos homens. Legaliza aquilo que já existe de fato. Portanto, o Espiritismo não é contra o divórcio. Coloca que o divórcio é lei dos homens e, portanto, vem regular algo que já existe de fato, ou seja, as pessoas já estão de fato separadas. O divórcio nada mais que legaliza aquela separação já existente. Então vai nos dizer que não é contrário à lei de Deus. O divórcio, segundo o Espiritismo, não é contrário à lei de Deus. E imaginemos que isso foi escrito em 1850 e alguma coisa, 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, e naquele tempo e ainda hoje a Igreja Católica é contrária ao divórcio e ela tinha uma preponderância muito grande dentro da sociedade naquele tempo. Então era muita coragem de Allan Kardec afirmar, dentro de um livro chamado O Evangelho, né? No início era a imitação do Evangelho, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que o divórcio não seria contrário à lei de Deus, porque contrariava a religião vigente naquela afirmativa. Quando não há afeição mútua, informa Allan Kardec, a ligação é apenas material, ou por interesses ou pela paixão, então não há elemento de ligação. Quando gasta o interesse, gasta a paixão, então acabam os elementos de ligação entre as criaturas. E é natural que elas sintam a necessidade de se afastarem uma da outra. Comenta-se que a paixão dura entre 3 meses e 1 ano. E daí nós já imaginamos por que tantas separações no primeiro ano, nos dias de hoje. As pessoas estão casando por quê? Para quê? Com base em quê? Nós vamos então observar que se existe afeição mútua, então não há razão para o divórcio. Nós fizemos essa palestra várias vezes e uma das vezes tinha uma amiga nossa assistindo, ela era separada naquele tempo, já estava com outro matrimônio, e depois que terminou nós ouvimos ela falando para uma amiga comum, não adianta, ele é muito quadrado. Então nós gostaríamos de nos lembrar de Raul Teixeira, muito querido nosso, não é, Vitor? Em que uma vez ele estava fazendo uma palestra no sul do Brasil, e aí então ele disse o seguinte: há gente que considera o nosso pensamento quadrado. Eu gostaria de dizer para vocês que eu prefiro ser quadrado. Não sei se vocês já repararam o que acontece com o quadrado. O quadrado, quando vem uma ribanceira, ele vai assim, trum, 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 e ainda dá tempo de segurar. Agora o redondo, vem a ribanceira, rola, e a hora que vê já está lá embaixo mesmo. Então, eu prefiro ainda ficar quadrado, não é? Porque dá tempo de evitar o desastre. A questão não é ser quadrado, não é ser quadrado na realidade, ele continua examinando o assunto, não é? Para aprofundar. A questão é o nível de consciência que nós temos a respeito das nossas responsabilidades. Até onde nós estamos conscientes a respeito do nosso papel diante da vida, diante do nosso semelhante, diante do nosso próximo. Quando mais amadurecidos já na experiência da vida, tudo se torna, nesse aspecto, mais fácil. Nós já passamos, não estamos mais tentados como antes, mas a luta mesmo, a dificuldade está ali na hora que nós temos que tomar as decisões, sem muitas vezes estar preparados para elas, com uma base de educação que é falsa, que não tem apoio na moral, em que o indivíduo vai para os colégios se instruir e a família falha muito no processo educativo, que é dever seu. Então os jovens têm que tomar decisões sem estar preparados. É realmente uma coisa muito difícil
Porque não só vai decidir sobre a profissão, o que é que eles vão fazer o resto da vida, mas vão decidir também com quem eles vão viver o resto da vida. Todos nós passamos por isso. O que é que o Espiritismo pode fazer para nos ajudar? Mas vamos considerar aquela pessoa que já passou pela separação antes de seguir na nossa análise. Como é que faz? A pessoa já se separou, a pessoa tem o direito de reconstituir a sua vida. Como nós dissemos, não cabe a ninguém julgar. Nós vamos ver que essa pessoa vai seguir trabalhando, aprendendo, tentando reconstruir a sua vida, como todo mundo. Então, sem nenhum ânimo de crítica, ela também não deve se julgar no direito de criticar o outro. Porque em toda a questão de relacionamento em que as coisas não funcionam bem, não existe um bandido de um lado e um mocinho do outro. Todo mundo tem um pouquinho dos dois. Ou seja, as responsabilidades são compartilhadas. Porque os dois cometeram enganos, os dois tentaram acertar, os dois fizeram esforço ou fizeram menos esforço. Então a responsabilidade é compartilhada, não cabe julgar. Graças a Deus hoje há casais se separam e continuam amigos. Inclusive se apoiam mais do que antes do casamento em algumas circunstâncias. Pelo menos, não é? Isso é um ponto positivo. Mas se a pessoa, ela realmente se separou, a vida mais cedo ou mais tarde poderá lhe brindar com a oportunidade de uma reconstituição. E nessa circunstância, o que nós vamos falar daqui para frente agora, vale tanto para uma pessoa que ainda não casou, como para uma pessoa que já se separou. A diferença é que a pessoa que se separou já acumulou uma experiência e, portanto, é mais responsável na reconstituição do relacionamento, porque já vivenciou e sabe, pelo menos, quais são alguns dos caminhos pelos quais ela não deve trilhar mais. O que fazer, então, para evitar o divórcio? Nós vamos perguntar isso 2 vezes. E a primeira resposta que nós encontramos é namorar bem. Há anos nós ouvimos um senhor no Porto fazendo uma palestra a respeito da juventude, era por encontro de jovens, e ele falava sobre o namoro. Aí nós perguntamos, existe um namoro hoje? Ainda esses dias me surpreendi, porque nós estávamos no encontro de jovens lá na Federação Espírita Brasileira, e eu perguntei para eles, e eles foram unânimes em afirmar, sim, existe. Aí eu perguntei, mas o que vocês estão entendendo por namoro? O que vocês estão entendendo por namoro? Então há uma certa dificuldade. O que é namorar para o jovem e o que foi namorar para a geração anterior e as gerações anteriores? O que o jovem faz nos dias de hoje? Ele fica. E aí há algumas outras coisas mais, né? Porque já há outras palavras que são utilizadas para poder descrever diferentes situações. Aí a gente pergunta para o jovem, o que é ficar? Invariavelmente, se está num grupinho de jovens, vai aparecer a palavra depende. A gente pergunta, depende do quê? Aí depende com quem? Da circunstância, da situação. Mas então o que é ficar? Ué, depende. E aí eles começam a descrever. Ah, é uma conversa, um beijinho, e o que acontecer. Depende da pessoa, depende da situação. Então, me perdoem que eu vou ser um pouco duro nesse momento, mas é preciso deixar claro o que nós vamos falar na hora que nós vamos examinar o namoro. Ficar é falta de educação, viu, gente? Com todo o respeito que a gente precisa ter pelo nosso jovem, inclusive em nome desse respeito, nós devemos deixar claro que ficar é falta de educação. É prostituição disfarçada. Porque uma pessoa pode ficar com uma pessoa numa noite, ou até com 10, 15, depende da circunstância. Então isso é prostituição com outro nome. E nós, como pais, avós, família, temos o dever de alertar os nossos jovens. Que o nosso jovem não é um objeto para ser utilizado pelo outro, nem tem necessidade de usar o outro. É um tanto quanto duro isso. Mas nós não estamos nos embasando somente no Espiritismo para falar isso. Nós estamos nos embasando já em 2 autores que a gente pesquisa e busca informação, que não conhecem o Espiritismo e que afirmam a mesma coisa. Nós vamos citar mais à frente aqui pelo menos um deles. Então, o que fazer para evitar o divórcio na fase 1? Namorar bem. Vamos ter uma visão bastante histórica e rápida do namoro. Lá no começo, no tempo da caverna, como é que era?
Ele olhava para ela de longe, decidia se ela servia ou não. Pegava a clava, todo mundo sabe o que é uma clava, não é? É um porrete desse tamanho. Ia lá bem devagarinho, chegava por trás e pá na cabeça dela. Agarrava pelo cabelo e levava para dentro da caverna. Se ela sobrevivesse, ia ser uma boa companheira, né? Não existia esposa na época. Então, uma boa companheira. E ele ainda botava a clava logo na entrada da caverna, para dizer para ela: olha, daqui para dentro, tudo bem, daqui para fora, eu mando. E aí isso criou um processo atávico, não é? Que até hoje tem consequências. O homem tem uma visão de fora, sabe marcar os caminhos, sabe se encontrar. As mulheres com alguma dificuldade, não é? Salvo você já reencarnou como homem algumas vezes e aí já desenvolveu essa habilidade. Mas se reencarnou muito tempo como mulher, acontece como a minha. Entra numa loja, nós entramos junto dentro de uma loja. Na hora que ela sai, invariavelmente ela volta pelos meus caminhos. Eu digo: querida, é por aqui. Faz justamente o contrário, querida. Porque aí você vai acertar, mas não tem jeito. Agora, no mapa, eu pego o mapa e fico meio desorientado, meio perdido. Ela pega o mapa e se localiza, não importa onde seja. Porque o sistema de referência é restrito. E a mulher, num perímetro mais restrito, ela tem domínio total, bem diferente do homem que domina num ambiente mais amplo. Então, a necessidade da complementação que nós mesmos geramos ao longo do tempo, em função das nossas vivências. Nós vamos ver, então, que por muito tempo, dentro da história da nossa humanidade, o macho seduzia a fêmea. E o problema era da mulher. Me lembro ainda que, no meu período de adolescência, nós assistimos acontecer várias vezes as mocinhas sendo expulsas de casa pelo pai, porque havia conspurcado a honra da família. E a pergunta lá de trás do Evangelho: onde é que está o adúltero? Ele não aparece. Então, até há pouco tempo, nós ainda tínhamos essa situação. E ainda acontece de vez em quando. Então, a mocinha carrega com o fardo, com a carga. E ele fica liberado. Nós ouvimos na nossa infância, uma vez nós ouvimos isso de uma mãe. Ela tinha 3 filhos. E ela dizia assim: cuidem das suas ovelhas, porque os meus bodes estão soltos. Como se fossem animais. Então, se uma família educa os filhos dessa maneira, qual o comportamento que eles terão? Comportamento de animais. Mas o Espiritismo já nos alertou. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, se caberia um 4º reino, porque até então era o reino mineral, vegetal e animal, no qual está inserido o homem, segundo a ciência, como um animal inteligente. E aí os espíritos explicam a Allan Kardec que sim, dentro da questão biológica, de evolução e tal, você pode considerar os 3 reinos, e o homem incluído como animal. Mas, do ponto de vista moral, então já pode-se admitir o 4º reino, o reino hominal. E Jesus veio falar para nós de um 5º reino, o reino angelical. É esse que nós estamos almejando, especialmente como espíritas, que já vamos tendo uma visão um pouco mais de longo alcance e procurando entender o Evangelho na sua profundidade. Nós vamos entendendo que a gente não só não deve se comportar mais como animal, mas que o homem é uma etapa que nós vamos superar para chegar na condição de anjo também. Então nós vamos ver que hoje, na verdade, tanto o homem como a mulher vão os dois à luta. Cada um defende seus interesses e, a depender da educação que recebeu, vai tentar usar o outro como melhor lhe parece. Aí nós perguntamos, aí alguns dias, poucos dias, para os jovens: você se casaria com um rapaz ou uma moça que fica com todo mundo? E a resposta foi invariável dentro do salão: não. Porque isso é atávico, gente. É atávico. Pode dizer da liberação da sexualidade, do relacionamento, dos grupos de relacionamento que vem se formando na nossa sociedade, mas isso é atávico. O indivíduo não deseja a promiscuidade. E normalmente ele se envolve nela porque ele não encontra outro caminho, ou ele está entendendo mal, ou ele está envolvido pelos amigos que ele não quer contrariar. Mas lá dentro dele está inscrita na sua consciência ali de Deus, e nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos
o indicativo claro de que o casamento é um passo na evolução da humanidade. E que a vida poligâmica, ela é a vida atrasada do animal. Sem nenhum demérito para o animal, porque na verdade é um processo evolutivo. Não tem nada de errado naquilo que o animal faz. O que tem efetivamente de comprometedor é aquilo que o ser humano faz. Então, para muita gente, o namoro perdeu sentido. Mas o que seria o namoro para o nosso entendimento? É uma fase de conhecimento mútuo, em que um vai conhecer o outro. É um período em que os dois vão fazer planos juntos. Mas para fazer planos juntos é preciso que um realmente saiba o que é o outro. Aí nós vamos nos lembrar da nossa infância. A nossa mãe se casou um pouco mais cedo e alguns irmãos seus eram mais novos e nós os conhecemos, os nossos 3, 4 anos de idade, nós nos lembramos, morávamos no campo. Eles trabalhavam de segunda a sexta. Segunda às 5 da manhã já estavam no campo, cultivando. Chegavam às 5 da tarde. Normalmente faziam o seu asseio. Nós éramos famílias descendentes de italianos, mas incorporamos o hábito do banho diário em função do clima do país que impunha isso. Não é normal nos países de origem de muitos brasileiros o banho todo dia, especialmente no inverno. Mas no Brasil não tinha como, calor muito intenso, então o banho todo dia. No entanto, a sexta-feira era um dia especial. Não se chegava às 5 da tarde, mas para a hora do almoço, porque os rapazes então iam se preparar para o encontro da noite ou do dia seguinte, porque sempre tinha um baile, alguma coisa no final de semana. E como é que era a preparação? A mão calosa, áspera, as unhas sujas, então ia cuidar disso. Utilizava ou pedra-pome ou um tijolo, uma espécie de tijolo chamado de pó de mico, não sei se todo mundo conhece. Pó de mico é um barro comum, só que quando queimado ele fica fino e leve. É apropriado para tijolos de construção, porque fica muito levinho. Mas aquele pó, ele é tão fino que ele penetra nos poros, provoca uma coceira terrível. Nós trabalhamos na nossa infância com carga e descarga desse tipo de material. Depois tinha que tomar banho com folha de mamona, que tem muito óleo para poder tirar, ver se conseguia limpar os poros, porque senão não conseguia nem vestir a camisa. Era muito difícil aquilo. E os tios utilizavam o tijolo de pó de mico para lixar os calos, para não ficar um pouco menos ásperas, para encontrar a namorada. Então cuidava da unha. Não era lixa comum, era quase como uma lima, para poder então cuidar das unhas que eram mais fortes, não eram mais duras. E aí iam eles para os bailes, para o encontro. E ela, o que ela fazia? Ela ia para o salão de beleza, para colocar os bobs, para fazer a permanente. Então ela se cuidava para ficar bonitinha. Muito bem, aí nós vimos acontecer várias vezes. Passa o tempo, decidem e se casam. Primeira semana, sexta-feira, para a decepção dela, ele chega em casa ao meio-dia, ela ainda está com os bobs na cabeça, porque de manhã ficava até de tarde para tirar para o permanente ficar. Então ela ficava decepcionada, saiu correndo, puxa, ele não pode me ver desse jeito, e aquela situação e tal. Bom, ele então ia para o tanque, porque eles cuidavam no tanque de lavar roupa, não é? Chegava na frente do tanque, olhava para as unhas, olhava para as mãos e dizia, nossa, mas ela me viu a semana toda desse jeito, será que eu preciso? Na dúvida ele se cuida. Primeira semana. Segunda semana, mais ou menos, ela, esperta, já arrumou um jeito de ter resolvido a questão dos bobs, para quando ele chegar ao meio-dia, não é? Normalmente ele chegava, se cuidava, ia dormir, aí que ela ia se preparar para estar bonitinha para ele à noite, não é? E ele então, terceira semana, ela sabe bem como é que eu sou, vou cuidar disso não. E aí apareciam as garras, que até então ela não conhecia. E aí nós vemos o que normalmente acontece, é simbólico, porque um se disfarça para o outro, não se dá a conhecer, apresenta o mais bonito que tem. E é uma espécie de engano, porque a outra pessoa está comprando, às vezes, um abacaxi achando que é uma banana. E a pessoa não gosta de abacaxi, é igualzinho para a feira. A pessoa que vai lá para a feira, ela vai comprar, não conhece o abacaxi. Chega lá e diz assim para o moço, o que é isso aí? É um abacaxi. Ah, mas precisa ir com esse negócio, essa coisa que espinha aí?
Diz, oh, a senhora que sabe. Então corta isso fora e leva. Chega em casa, não sabe como descascar o abacaxi, porque precisava segurar, não é? Ali para poder descascar o abacaxi. Aí muita gente vai e está achando que está adquirindo uma pera, adora pera. E aí não é pera, é outra fruta. Fica decepcionado, é preciso conhecer efetivamente. Como é que conhece? É o diálogo, é a sinceridade, é a honestidade, é o desenvolvimento do plano. Ela, por exemplo, sonha em ter um filho. Eu estragar meu corpo, hein? Mas ele quer 5 ou 6. Nunca falar sobre o assunto. Casa, daí a pouco começa a brigar. Porque ela não quer saber, ela quer esperar. E ele quer os filhos. Então fica aquela situação complicada, porque não conversaram antes sobre o assunto. Ou seja, um casa com o outro sem saber o que o outro é. Quais são os seus planos, seus interesses. Então o namoro é para isso. Mas aí nós temos que entender que existe um complexo que precisa ser resolvido. Se chama o complexo do príncipe e da Cinderela. Ela espera sempre um príncipe que está vindo no cavalo, mas que não chega nunca. Porque se chegar e descer, vai que é um anão. Vai ter uma decepção, não é? E ele? Ele quer uma bela adormecida, mas daquelas que nem depois que beija, não acorda, porque se acorda vai falar demais. Então ele quer beijar e ela continua dormindo. E não existe nem o príncipe, nem a bela adormecida. Isso não existe, só encontro de fada. A realidade da vida é que o tempo passa, o bucho aparece, a gente fica mais velho, o cabelo começa a ficar branco. Quando fica, porque às vezes para o homem principalmente cai, não é? Então diz que é um privilégio ter cabelo branco, porque quando não fica branco é porque caiu. Então são situações que a pessoa precisa saber até onde vai querer conviver, porque defeito todo mundo tem. A questão é saber quais são os defeitos da outra pessoa, para saber se a gente vai querer conviver com aqueles defeitos o resto da vida. Ah, mas ele vai mudar, ela vai mudar, doce ilusão. Vai mudar se quiser mudar, porque ninguém muda ninguém. Os nossos filhos precisam saber disso. Não há como mudar a outra pessoa. A outra pessoa muda quando ela quiser mudar, se ela quiser mudar. A pessoa normalmente vai ser daquele jeito e os maus hábitos se acentuam com a idade. É comum, é natural, a não ser que a pessoa faça um trabalho de autoconhecimento, de autoburilamento, o que o casal pode assumir o compromisso de fazer juntos, inclusive. Aprender a fazer yoga, a estudar o espiritismo, a fazer uma vida chamada mais zen, eu diria de mais respeito um pelo outro, da busca das coisas que os unem, do cultivo de uma sincera amizade, para então evitar essas situações de frustrações e decepções que são chamados do fim do amor. O amor acaba? Quando ele existe, ele existe. E se existe amor, não tem fim do amor. Ele pode até mudar de característica, mas amor é amor. Vai existir sempre. Então quando um diz assim, ah, eu amava, agora eu não amo mais. Nunca amou. Estava enganado. Achava que tinha amor. Provavelmente tinha algum tipo de paixão, algum tipo de interesse que se gastou com o tempo. Porque se ama mesmo, isso aí então supera todos os obstáculos, barreiras, dificuldades e ainda inclusive promove a outra pessoa, eleva a outra pessoa. Então nós vamos ver que algumas coisas precisam ser feitas durante esse período do namoro, os planos do futuro, o desenvolvimento da fraternidade, hábitos de companheirismo, o aprofundamento da amizade, os hábitos de cooperação, que se não forem cultivados agora, depois não existem, o desenvolvimento do hábito do diálogo, que a gente já citou, que é fundamental nessa fase, e um assunto que nós precisamos examinar ainda na fase do namoro, e eu vou colocar um exemplo passado, vivenciado pela nossa família, peço desculpas de fazer uma referência tão pessoal, mas ajuda a entender. A nossa filha tinha aproximadamente 14 anos quando eu perguntei para ela, filha, qual é o momento de iniciar a atividade sexual? Aí ela disse assim, pai, você sabe, né? Eu digo, sim, filho, eu sei, mas eu estou normalmente mais velhas, consideradas mais experientes. Então, isso nos dá um apoio do campo da psicologia. Mas o que fazer para evitar o divórcio? Onde é que está o relógio?
o que fazer para evitar o divórcio na fase 2 agora. O primeiro foi namorar bem. O segundo é casar bem. Mas como vai casar bem? Aí nós dissemos para a nossa filha, filha, a amizade real, aquela amizade daquela pessoa que efetivamente é capaz de renunciar por você, esse tipo de amizade você encontra na vida e você coloca nos dedos das mãos. Quando você usa a segunda mão, é um privilégio. Dificilmente você usa as duas mãos. Amigo verdadeiro. Agora, a pessoa com quem você vai se casar é igualzinho procurar uma agulha num palheiro com o olho vendado. O mais fácil é se espetar. Mas por que que isso acontece? Porque, na verdade, os casamentos que existem na Terra ainda são, na sua maioria, casamentos de expiação. Porque nós somos espíritos regressos de compromissos assumidos com o nosso semelhante em aspectos negativos da vida. E temos necessidade de reencontrar esses parceiros. E temos necessidade de reparar os nossos enganos com eles e com aqueles outros que serão os nossos filhos, os agregados da família, e assim sucessivamente. Então não adianta ter ilusão. Não vai ser perfeito o casamento. Porque casamento por amor, na época que nós pesquisamos isso, dizem os autores espirituais, é 1% na Terra. Como já passou algum tempo, nós vamos ser assim bem generosos, 2% na Terra hoje são de casamentos por amor. E nós vamos poder colocar aí que mais de 80% dos casamentos são ainda de expiação e provas. Casamento por fraternidade também existem, mas são poucos, em que o casal é fraterno, é irmão um do outro. E não significa que não tenha relação marital, eu acho que tem. Mas o que prevalece na relação é essa fraternidade de um pelo outro. Isso é muito bonito. Então nós vamos ver que existem inclusive casamentos acidentais. Nós temos um caso desses no livro Entre a Terra e o Céu, se não me falha a memória, em que o indivíduo deveria reencarnar para acolher na família 6 mentores espirituais que o haviam ajudado. Esses mentores reencarnam com seus irmãos. Ele já está na fase entrando no período passando da juventude para ser adulto, e esses meninos ainda todos pequenos, já nascidos, o pai abandona o lar e vai embora. Ele, quando olha aquilo, abandona todo mundo, deixa a mãe com os benfeitores que o haviam ajudado, e vai embora, se encontra com uma mulher que ele não tinha programação de se casar, se casa com ela e reencarna como filho dele e o obsessor dela. E ele tem a vida toda dele martirizada por ela e por ele o tempo inteiro. Então é um casamento acidental. Tem casamentos afins, casamentos fraternos, casamentos de expiação e casamentos de prova. E os casamentos de amor, como nós colocamos. Para que a gente possa entender a função do matrimônio e da relação do casal, nós vamos em Emmanuel, quando ele vai nos dizer que a energia sexual é uma energia dinâmica, construtiva, quando utilizada no sentido positivo, mas que pode ser destrutiva se ela for mal canalizada. Então a consequência do matrimônio, da relação do casal na troca das energias é a constituição do lar, é a bênção da família, é o surgimento da prole, é a educação dos filhos, é a melhoria da sociedade, é o aperfeiçoamento da criatura humana. Então tem uma função fundamental, mas é preciso compreender a diferença entre lar e casa. O que é uma casa? É onde nós encontramos as paredes, os móveis, os utensílios que nós utilizamos. O que é um lar? Quando nós vamos na origem etimológica da palavra em espanhol, nós vamos encontrar até hoje, em espanhol a palavra é hogar, para dizer lar. Hogar era uma antiga fogueira, em torno da qual se reunia o clã, lá no período matriarcal ainda, quando nós vivíamos muito próximos da animalidade, em que não era possível saber quem era o pai. Então os filhos eram filhos da comunidade. Nós vivíamos o matriarcado. Então, num dado momento, se reuniam em torno da fogueira os mais antigos, os anciães, para transmitir os conhecimentos aos mais jovens. Isso nós herdamos, no campo é hábito, se sentar os mais velhos com os mais novos e conversar, contar os causos, as histórias,
falando da família, daquilo que aconteceu, é a maneira de transmitir a cultura. Então isso vem desde aquele tempo e isso significa lar. Hoje, dentro dessa sociedade tão pragmática, em que nós saímos de manhã, o casal, para ir para o trabalho, e os filhos ficam, sabe lá se com quem, quando é com a família, ainda bem, mas muitas vezes a própria família, que já são os avós, já não tem mais essa obrigação. Então nós vemos o período em que o lar fica achatado dentro do processo. Ele fica menoscabado, porque nós não estamos dando a devida atenção aos filhos. Não estou falando isso de outras pessoas. Estou fazendo uma referência a um período vivenciado pela minha própria família. Vivendo no exterior durante um período, nós tivemos uma inversão. Porque o que conta, segundo André Luiz, está no capítulo 20 do livro Nosso Lar, é o sentimento, o equilíbrio entre o sentimento feminino e o sentimento masculino. O sentimento masculino está presente mais no homem, mas também na mulher. E o sentimento feminino está mais presente na mulher, mas ele também está presente no homem. Como espíritos imortais que nós somos, nós reencarnamos ora como homem, ora como mulher, a depender das necessidades de evolução e as funções que nós temos que desempenhar, nos fala Emmanuel. Então, todos nós necessitamos passar pelas experiências para nos desenvolver. E aí o indivíduo, já mais evoluído, é uma síntese, em que já não prevalece nem mais a característica feminina nem a masculina. E aí alguém poderá dizer, mas você está falando de homossexual? Nós não estamos falando de homossexualidade no exercício da homossexualidade. Estamos falando na característica do espírito evoluído, que é uma síntese, em que, como o espírito, não tem sexo. E quando reencarnado assume uma ou outra função por necessidade, mas não é mais escravo do corpo, da necessidade da função sexual, como não é escravo mais da função orgânica de se alimentar, como não é mais escravo do mundo. É aquele indivíduo que Jesus nos convidou para ser. Está no mundo, mas não é do mundo. Então essa síntese todos nós vamos alcançar. Ou seja, todos nós teremos as características masculinas e femininas. Mas para a constituição do lar, segundo explica André Luiz, é a irmã Laura quem fala para ele, é preciso construir o ângulo reto, em que aqui está o sentimento feminino e aqui o masculino. Este cuidando dos interesses da espiritualidade e este cuidando dos interesses do campo material. É desse ângulo reto que nasce o lar. Então há que haver equilíbrio. Nós passamos por uma experiência em que a minha mulher, como diplomata, precisava trabalhar. Eu precisei me licenciar do meu trabalho. E como acompanhante diplomata, na maior parte dos países não tem autorização de trabalho. Então eu cuidava o sentimento feminino dentro de casa, cozinhando, atendendo os filhos. E os filhos se acostumaram com isso. Quando nós voltamos para o Brasil, pátria de origem, os dois com emprego, então trabalho durante 12 horas, e no trabalho era 12 horas mês, tanto um como o outro, mais o movimento espírita, os filhos ficaram abandonados por 4 anos. E nós quase que perdemos a nossa filha. Foi um trabalho imenso recuperá-la depois, que levou anos. Quando nós novamente saímos, ela não queria nos acompanhar, mas nós a levamos. E eu voltei novamente a exercer a função feminina, do sentimento feminino dentro do lar, para poder então recuperá-la. Foi aí que aconteceram essas conversas que nós colocamos aqui. Porque no início ela não queria conversar. E a partir do tempo, foi passando tempo com as conversas, tinha vezes que 2 horas depois ela não queria parar mais de conversar. Então é luta. E quando a gente faz referência para isso, não estamos dizendo que a família é perfeita. Minha mulher sempre me alerta. Por favor, não fica colocando nossa família como referência, porque não é. Não é referência. É uma luta tremenda que continua até hoje. Porque todos nós temos os nossos desafios. Momentos mais felizes e momentos de angústia, de sofrimento, de problema, de dificuldade, que a gente precisa saber enfrentar. Então, é preciso formar o lar. O lar se forma com a presença dos dois, do casal, ou quando um só, cumprindo os dois sentimentos, o que não é fácil. Mas é preciso atender os dois sentimentos, tanto o masculino como o feminino, porque é dessa conjugação que nasce a síntese. Os nossos filhos precisam desses dois elementos equilibradores no seu processo evolutivo. Então nós vamos ver que o estudo do Evangelho no lar, hoje para nós é crucial,
Mas, quanto tempo demora o estudo do Evangelho no lar? Uma vez por semana, 30, 40 minutos, no máximo 1 hora. Quanto tempo nós temos na semana? A família só vai se reunir nesse momento? Antigamente a família se sentava para almoçar e para jantar. Os pais faziam questão disso. Ainda continua? Parabéns. Não continua? Que hora que a família se reúne? No final de semana, no domingo. Aí tem a reunião da família. Algumas famílias nem isso fazem mais. Que hora que a família se reúne? Então nós vamos aqui encaminhar de novo, já feita alerta que a família não é perfeita, para uma experiência vivenciada por nós. Mudamos para um país, não vou dizer qual é, pragmático. A minha mulher foi antes, alugou uma casa. Quando nós entramos na casa, encontramos vários armários com coisas dentro. E encontramos algumas coisas um tanto quanto estranhas. E vimos que o ambiente era muito pesado. Aconteciam fenômenos. A garagem amanhecia aberta várias vezes. A gente pensava que era um problema do relé, alguma coisa estava acontecendo. Mas um belo dia, a porta da sala, que só abria por dentro, aquelas portas que não tem maçaneta por fora, só abre com chave. A maçaneta gira do lado de dentro, sem ninguém estar tocando nela, com a minha filha e a moça que trabalhava em casa, olhando, e a porta se abre. Então as duas saem apavoradas, gritando, e a moça pede as contas dizendo que a gente era bruxo, que ela não queria mais saber trabalhar com a gente. Então, esses fenômenos acontecendo dentro da casa, e a minha mulher então teve uma intuição, que nós precisaríamos estudar livros nobres em casa, com a família, todos os dias. Nós 4, o filho autista, a filha então 3, votando nunca dá empate. Nós sempre utilizamos a democracia. Então eu não via como ler todo dia em casa, que hora, que jeito. E a filha não queria saber de leitura, coisa nenhuma. A mulher voto vencida. Ela insistiu 3 meses e desistiu. Esquecemos do assunto, o tempo foi passando. Lá um belo dia, uns 6 meses depois dessa proposta que ela fez, eu dei uma bronca nos espíritos. Olha a petulância, não é? Falei, vocês não cumprem a parte de vocês. Não é possível um negócio desse. A gente está aqui em casa, eu trabalho para o movimento espírita, a gente escreve textos aqui, nós fazemos um estudo do Evangelho. Individualmente eu estudo todo dia aqui em casa. E esse ambiente desse jeito, vocês não fazem a parte de vocês. Aí um espírito que é o familiar, muito querido, se aproximou e disse assim, como que nós não fazemos a nossa parte? Nós estamos fazendo, vocês é que não fazem. Eu digo, mas como que não? Vai querer que eu repita tudo? Aí ele disse assim, não precisa repetir. Eu sei o que você disse, mas você está enganado. Cadê a leitura diária que eu sugeri faz 6 meses? A filha foi o voto vencido. Ela dizia assim, eu não leio, não tem problema, filha, mas você vai estar ouvindo. Mas eu não vou sentar no sofá, não tem problema, pode ficar deitada. Ela deitava e botava almofada na cara. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre jovem adolescente e jovem aborrecente. Então, o tempo foi passando. Naquela época ela usava, eu estou terminando, tudo negro. A roupa era toda negra. Dentro do quarto, uma luz de blackout. Era um blackout, ela não abria nunca. E uma luz daquelas negras. Na tela do computador, a tela de descanso era aquele filme Blair Witch. Não sei se chegaram a ver, passou algum tempo, aquela calamidade. É um filme que só sobra a câmera, a filmadora. Só sobra a filmadora, para vocês terem uma ideia de como é que é a coisa. E ninguém sabe quem matou quem. Só sobra a filmadora. Então ela tinha lá o Blair Witch na estante, alguns livros espíritas no fundo. Na frente, uma coleção de livros de vampiro que o namorado tinha dado para ela. E na parede, um pôster de entrevista com um vampiro. Bem, esse era o quadro. Um dia eu fiz uma viagem e comprei para ela uma blusa rosa. Cheguei em casa e dei. O que ela disse para mim? Ô pai, você sabe que eu não uso essas coisas. Pode ficar para você, eu só uso negro. E devolveu a blusa. Entreguei para a mãe pendurou no armário, ficou lá. Ninguém usou, ficou lá pendurada. E aí o tempo foi passando. O ambiente foi melhorando, os espíritos tinham alertado. Se vocês não pisarem na bola, todo mundo sabe que é o pisar na bola, né? Se vocês não cometerem enganos mais graves, em 1 ano o ambiente está limpo. Levou 1 ano e 3 meses. Quem é que não pisa na bola de vez em quando? 1 ano e 3 meses depois o ambiente tinha melhorado, mas muito mesmo. E aí a nossa filha chegou para minha mulher e disse assim, mãe, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo dormir dentro do quarto. Diversas vezes à noite eu acordo com um pesadelo, eu venho aqui no sofá onde a gente lê e durmo, não é?
Mas eu não sei porquê. A mãe olhou para ela e falou, você não sabe, filha? Você não sabe mesmo? Ela falou, sim, mãe, eu acho que eu sei. Entrou no quarto, tirou o blackout, botou a luz negra embaixo da cama, os livros de vampiro foram para trás, porque o namorado tinha dado, não podia jogar fora, o pôster de vampiro desapareceu, mudou a tela do computador, e aí um dia eu chego em casa, depois de uma atividade no movimento espírita, e ela está ali se exibindo para mim, né? Eu levei um tempinho para eu me dar conta. Ela se exibindo para mim. Aí eu olhei e falei, ô filha, vem dar um abraço. Ela estava com a blusa rosa. Então é uma luta tremenda, ainda hoje. De vez em quando ela diz assim, pai, eu quero ser católica. Eu disse, filha, você já passou pelo teste. Ainda menininha, 13 anos, estudando no colégio católico, ela disse isso. Eu falei, filha, me responda uma pergunta. Depende do que você disser, você vai poder ser católica a hora que você quiser. Eu disse assim, quem é Jesus? Ah, pai, Jesus é filho de Deus, nosso irmão maior. Filha, pode ser católica a hora que você quiser. Já era na raiz da essência espírita. Tanto é que ela teve problema depois no colégio, porque essa pergunta foi feita numa prova de religião. E ela respondeu o que ela me disse e a professora deu 0 para ela. Porque tinha que responder que Jesus era Deus e fazia parte da Santíssima Trindade. E ela não aceitava isso, lógico, ela era espírita. Como é que ela poderia aceitar isso? Então nós vemos a construção ao longo do tempo. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. A realidade é que, na essência, ninguém quer se separar. Mas as separações às vezes fazem necessárias. Tem circunstâncias que é melhor separar do que manter uma relação que não é construtiva, que nem é construtiva para os próprios filhos. Então cabe ao casal maduramente não dar sequência a um engano que foi cometido. Mas nós temos mecanismos, instrumentos, elementos para auxiliar os nossos filhos e a nós mesmos para não cometermos o engano. Agora, não esperemos pessoa perfeita. Nós somos. Quem pode se admitir perfeito? Aqui nesta terra, quando alguém se acha perfeito, é porque é extremamente orgulhoso. E o orgulho é uma chaga da humanidade. Então, nós ainda temos as nossas limitações. E precisamos aprender a conviver com essas limitações. Porque o indivíduo que vai para a vida e vai para o relacionamento na expectativa de obter tudo do outro que ele deseja, e ele não sabe exatamente o que ele deseja, não vai dar certo de maneira nenhuma. Então é muito importante o autoconhecimento dentro do processo e o conhecimento da outra pessoa, para que nós então possamos construir esse relacionamento mais saudável, desde os primeiros momentos no namoro, que vai ser recuperado naturalmente, até então a construção do matrimônio durável, que vai perdurar por toda a encarnação e quem sabe por quanto tempo mais. Muita paz e muita luz para todos. Muito obrigado, Carlos. Certamente um tema que nos ajuda a refletir bastante, porque tratou-se de uma palestra que aliou a teoria à prática e, de facto, torna a palestra muito enriquecedora.